Depois a gente tem a mitigação, tá? Quando a gente vai mitigar, a gente quer eliminar o impacto do risco. Veja que a prevenção é antes do risco surgir. Então, prevenção tem a ver com a probabilidade, com a chance dele ocorrer. Então, eu quero cortar ele antes que ele ocorra, beleza? A mitigação, ele já ocorreu, infelizmente. Só que aí eu quero eliminar o impacto. Então, pode ser a questão financeira, eu ter menos, eu não ser tão prejudicado, não ter que gastar tanto recurso, eu não ter que gastar tanta gente, tá? Para trabalhar nisso. Então, lembrar, tá? Se eu não quero que ele ocorra, antes dele surgir, eu previno. Se ele acontece, né? E eu quero eliminar, mitigar o impacto, realmente, eliminar eu acho difícil, mas reduzir o impacto, aí é mitigação, beleza? Então, acho que as estratégias de mitigação, provavelmente, e prevenção seriam as mais usadas hoje, tá? Nos riscos de tratamento vermelho, né? Que a gente está discutindo aqui, aquela questão de risco crítico, tá? E dentro do que o pessoal tem de experiência aí, o que a gente tem de mitigação que vocês conseguem fazer? Uma planilha que vocês controlam? O que vocês me dão de exemplo de mitigação aí? Rosana, você mitiga risco na PRGP? Professor Hero, pode falar? Devo mitigar, mas nem sei. A gente abre o processo, no sentido de prevenção, a gente também trabalha. Às vezes a empresa começa a não fazer as coisas, a gente faz uma reunião com a empresa e negocia um realinhamento do prazo, tudo. Então isso é um evento de prevenção. Mas a mitigação já aconteceu o problema e a gente tem que reduzir o impacto. Aí é o processo administrativo. Muitas vezes a gente abrindo o processo, só de abrir o processo já resolve o problema, porque a empresa viu que abriu, ela fica com medo e começa a resolver as coisas. Top. Isso é mitigação mesmo, porque você teve que abrir o processo, então a empresa descumpriu o contrato, então o risco aconteceu ali, o gatilho disparou, aconteceu. Só que em vez da gente ficar com prejuízo, a gente movimenta a nossa máquina, abre o processo, o pessoal consegue fazer e colocar, por exemplo, a obra de volta no prazo, alguma coisa assim. Então você está vendo que aquele impacto da gente não ter obra entregue, da gente não ter sala de aula e por aí vai, a gente mitigou. Então o impacto foi reduzido. E o pessoal, se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, tá? Porque essa parte que é importante. Então qualquer pessoa, pode ser no chat, na mãozinha, é só levantar aí. Pois não, Enzo? Não, é só até contar de hoje, né? Mas esse nem tava... Você vê, né? As coisas acontecem, né? Aconteceu dos sistemas cair, né? É uma coisa que a gente tem que avaliar depois isso, mas aconteceu. Foi mitigação, assim. Existem os processos que poderiam falhar, a gente saiu correndo todos o checklist de processos, aí como a Rosana já falou também, e aí depois que ele aconteceu, né, a gente encontrou onde que estava o problema, porque sabia mapeamento de onde poderia estar falhando. No caso, a gente chegou a um backup mal sucedido, que encheu o disco errado. E aí tomou as correções e aí voltou depois os sistemas todos, entendeu? Mas porque ótimo. Já tinha todo o planejamento do que o risco poderia fazer. Mas veja, não está lá no planilha, né? Isso era interessante estar, né? Sim, não, realmente. Boa. Acho que quem mais levantou a mão? Acho que foi a Rosana. Pode deixar o Valdívio falar. Boa. Aqui na DAP a gente utiliza muito as divulgações para mitigar, por exemplo, possíveis descumprimentos da legislação, falhas em não cumprir, por exemplo, os procedimentos para requerer algum benefício. Então, toda vez que a gente está divulgando alguma coisa, de uma certa forma, a gente está mitigando possíveis riscos. Uhum. Tá. Eu acho que a prevenção, Valdívio, desculpa, a divulgação tem mais a ver com a prevenção, tá? Porque aí você quer que a pessoa saiba da informação antes do risco acontecer. Então, assim, quando ele já aconteceu e a gente não quer que aumente. Tá, boa. Aí sim. Então, para os casos futuros. Então, pode ser os dois, né? Eu tenho uma divulgação preventiva. Para minimizar que isso venha aumentar. A gente quer diminuir a margem. Excelente, boa. Isso é mitigação, sim. Está vendo que uma mesma estratégia, inclusive, casa para mais coisas, né?
Então, tudo depende da estratégia. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso processo e estabelecer controles internos, tá? A gente vai tocar nesse ponto, mas assim, igual o Enzo falou, igual o professor Hero falou, eu só sei que o meu evento aconteceu porque eu tenho um controle. Eu tenho uma planilha lá que me indica as obras que estão atrasadas. Eu tenho uma planilha, uma rotina numa linguagem de programação que me diz que eu fiz o backup no disco errado. O Valdir tem uma lista dos servidores que fizeram o trabalho que não devia ou perderam algum prazo. Então, essas estratégias elas são linkadas com a nossa atuação cotidiana profissional. E eu tenho que ter esses controles. Controle interno não é nada do outro mundo, gente. Uma planilha é controle interno, desde que ela seja bem alimentada e usada no nosso cotidiano, né? Rosana, acho que você abaixou, levantou. Você levantou de novo, é isso? Eu levantei. Boa. Na verdade, eu achei que o Valdir fosse falar alguma coisa mais na minha linha. Mas eu tenho duas perguntas, assim, pergunta prática mesmo. Por exemplo, o link redundante da RNP é considerado como eliminação, como mitigar ou prevenir? Mitigar ou prevenir. Na minha visão, o redundante só dispara quando o principal cai. Então, se o Isso. principal caiu, o evento de risco rolou. Isso. Então, ele tá ajudando a mitigar o risco de eu ficar sem internet. Porque o risco aconteceu, né? Por algum momento, vamos dizer assim, teve um momento X lá, só que a contratação da RNP eu acho que é uma prevenção. Então, acho que vale para os dois. O Enzo até podia falar, mas daí eu tenho uma outra, tá? Depois que o Enzo falar, tem uma outra pergunta. Eu acho que, assim, ele não vai ficar parado, só para entender, porque, assim, já que a rede está desse jeito, entendeu? A gente vai ter que usar ele, assim, não só ter o segundo link para... Então, acho que para o cenário de cadastro, né, acho que seria mitigar por causa dessa questão. Ele vai assumir full aí mesmo, depois se cair, mas ele vai ser encarado como preventivo porque ele está já atuando, porque quando está saturado ele já está atuando, né? Uhum. Entendi. Ô, Felipe, agora uma outra só para entendendo mesmo. Por exemplo, com a gente acontece muito aqui, ó. Pessoa que aposentou e o cargo dela está impedido de contratação, tá? Uhum. O máximo que ou extinto, o máximo que eu posso fazer é trocar o cargo dela por um outro. Então, quando eu me adianto e peço uma troca lá, isso seria mitigar, porque o risco já aconteceu. Ela já aposentou, né? Por exemplo, você pode querer, por exemplo, uma secretária executiva hoje na universidade, você pode querer, mas está vedado de concurso, eu não posso. Então, eu tenho que trocar por outro cargo que supra a nossa necessidade, mas que mitigue eu posso considerar, né? Como mitigação. Se já ocorreu, né? Se o evento já ocorreu, por exemplo, eu estou vedada a contratar, né? Essa carreira foi extinta, ou seja, então, a partir do momento que o cara aposentou alguns meses atrás, manifestou ali, então eu não posso, às vezes eu não vou ter recomposição. Seria prevenção se a gente conseguisse fazer alguma estratégia já de planejamento, por exemplo, o Mac, eu tenho 4 nível Cs aqui aposentando, eu não vou contratar, não tem concurso para esse pessoal, eu consigo trocar o código antes dele aposentar, aí encaixa como prevenção. Se já aconteceu, aí é mitigação. Aí o que eu posso fazer para eu não ficar no prejuízo, né? Que aí eu vou eliminar o impacto. Tá bom. Acho que o Hero levantou a mão, não sei se a discussão já adiantou aqui. O Enzo falou que eu pensava que a mitigação porque a internet não vai ser mais interrompida. Uhum. Tinha um problema que a internet era interrompida. Ela vai ficar mais lenta, mas não vai interromper. Então, o risco era a interrupção. Se a interrupção não vai acontecer mais, é prevenção. Tá show. É isso. É exatamente isso. Pois não, Yaska? Eu só queria comentar e, ao mesmo tempo, puxar a sardinha para o nosso projeto, que, por exemplo, quando a gente sabe, né, que existem riscos associados a questões operacionais, quando a gente faz o dimensionamento da força de trabalho no nosso setor, quando a gente analisa, mapeia e otimiza os nossos processos, a gente está mitigando efeitos de falhas operacionais. Então, essas duas questões são muito importantes, né? E às vezes é uma coisa que a gente não se atenta, que a gente está gerindo risco quando a gente participa, né, de um projeto como esse que a gente está tocando agora. Bem lembrado, muito bem lembrado.
É isso. Acho que deixa eu ver se tem no chat aqui. Ah, beleza. Eu acho que era da discussão do link ainda. Tá ótimo, gente. Então é isso. Então o pessoal tá alinhado, tá? E o pessoal que não tá falando tanto, às vezes o microfone não tá legal, pode mandar no chat. Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. E se alguma coisa não ficou clara, pode parar também, que agora é a hora da gente realmente tirar essas dúvidas, tá? Porque a estratégia aqui envolve a ação depois no plano. Então é crítico.